Oi gente, eu sou a Raquel e esse é o segundo vídeo da minissérie sobre a Idade Média. No vídeo anterior eu te expliquei que a Idade Média foi o período compreendido a partir do século V até o século XV d.C. E também te contei que as invasões bárbaras foram cruciais no processo de ruralização da Europa. E isso se deu porque, a partir do século III, o Império Romano do Ocidente estava passando por diversas crises, o que gerou carestia e principalmente desemprego. As invasões bárbaras, elas influenciaram ainda mais essa crise, principalmente pelo clima de insegurança que gerou nas cidades devido aos saques realizados pelos povos germânicos. E isso tudo culminou com esse processo de ruralização. Essa população recém-chegada da cidade era absorvida no campo como mão de obra nas terras de grandes proprietários. A partir disso, iniciava entre eles uma relação. Enquanto o proprietário possibilitava segurança e propriedade para que essas famílias se desenvolvessem, as famílias, em contrapartida, tinham que ser leais ao proprietário e fornecer alguns serviços para eles. Essas grandes propriedades de terra ficaram conhecidas como feudos e eram compostas pelo castelo, onde vivia o nobre, os seus familiares e os seus soldados, e também pelas aldeias, que era onde essas famílias viviam. Os campos dessas propriedades foram divididos em manso senhorial e manso cerviz. O manso senhorial era o pedaço de terra explorado diretamente pelo senhor. Já o manso cerviz era a terra doada pelo senhor aos servos que podiam produzir ali aquilo que fosse necessário para sua subsistência. Por isso é possível afirmar que esses feudos eram autossuficientes. No feudo era produzido tudo aquilo que tanto o senhor e os camponeses precisavam para sobreviver. E quando eles não tinham algum tipo de mercadoria, eles realizavam o escambo, ou seja, a troca, com outros feudos. Também é importante pontuar que os camponeses tinham diversas obrigações que deveriam ser cumpridas por eles. Entre essas obrigações, nós podemos citar a talha, que era a entrega ao senhor feudal de parte da produção realizada no manso cerviz, corveia, o trabalho gratuito, geralmente em 3 dias da semana, na produção agrícola do manso senhorial e na prestação de serviço de construção ou manutenção do celeiro, da ponte, do moinho e etc. Ou seja, além de trabalharem no manso senhorial, eles também tinham que dar parte daquilo que eles produziam no manso cerviz para o senhor feudal. Além disso, também podemos citar a banalidade, que era a entrega de parte da produção ao senhor feudal, pelo uso do moinho, do celeiro, do forno, que ficava no manso senhorial, e a mão morta, que era uma taxa paga quando o chefe de uma família de servos falecia pelo direito de seus filhos permanecerem na terra. Também é muito importante pontuar que nesse período não havia um poder estatal forte, mas sim uma descentralização política. Nesse sentido, é possível afirmar que o senhor feudal ele exercia o domínio total e o comando da sua terra, podendo criar as leis do seu feudo, exercer a justiça e o poder militar. Além disso, no sistema feudal havia umas relações feudo-vassálicas, na qual o nobre proprietário da terra doava parte da sua propriedade para outro nobre, que seria o seu vassalo. Eles realizavam um contrato de homenagem, na qual o vassalo devia total fidelidade ao seu suzerano, o dono da terra. Inclusive, ele devia assumir o risco de morrer pelo seu suzerano. Mas claro que o suzerano também tinha obrigações nessa relação. Ele devia fornecer sempre auxílio ao seu vassalo e inclusive proteção em casos de guerra. O historiador francês Jacques Ligov, que é especialista em Idade Média, afirmou que o feudalismo é, em primeiro lugar, o conjunto dos laços pessoais que unem entre si, numa hierarquia, os membros das camadas dominantes da sociedade. Esses laços baseiam-se num fundamento real,
o benefício que o senhor outorga ao vassalo em troca de um certo número de serviços e de um juramento de fidelidade. O feudalismo, em sentido estrito, é a homenagem e o feudo. A sociedade da Idade Média é caracterizada como uma sociedade estamental, na qual há pouca ou nenhuma possibilidade de ascensão social, ou seja, aquele que nascia camponês, ele seria camponês até a morte, e o que nascia nobre seria nobre até a morte, não podendo haver casamento entre um camponês e uma nobre e vice-versa. O clero, ou seja, os membros da igreja, eram o grupo social de maior prestígio. Alguns clérigos dedicavam à administração das terras, que naquela época a Igreja Católica recebia muitas terras desses senhores feudais que acreditavam que essa doação serviria para justificá-los diante de Deus. E outros membros da igreja se dedicavam aos estudos, aos rituais religiosos, enfim. Também é importante pontuar com vocês que a Igreja Católica possuía todo o domínio cultural da época, mantendo inclusive algumas escolas e universidades, e que durante esse período armazenou muitas obras importantes da antiguidade clássica, preservando assim a existência dessas obras. E aqueles livros que contrariavam algum preceito da fé eram mantidos a sete chaves e pouco publicados. A religião ela foi extremamente importante nesse contexto social da Idade Média, principalmente porque os servos acreditavam que se eles obedecessem e trabalhassem fielmente para os senhores feudais, eles conseguiriam alcançar o paraíso independente de todas as coisas que eles passassem aqui na Terra. E os senhores feudais acreditavam, como eu citei para vocês, nessa doação de terras, e também eles se dedicavam a combater os infiéis, aqueles que eram contrários à fé cristã, e que foi assim uma das características do movimento das cruzadas, que logo mais a gente vai estar tratando aqui nesse canal. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, por favor. Muito obrigada! Oi gente, eu sou a Raquel e esse é o segundo vídeo de uma minissérie sobre a Idade Média. No vídeo anterior... Mãe... Desculpa. Deixa eu ver se...